Olá, muito bom dia! Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta terça-feira, dia 27 de outubro de 2020. Muito obrigado pela audiência. Eu sou Eudes Figueiredo, estamos aqui na plataforma do Panflix, da Jovem Pan e também pelo canal da Jovem Pan em Presidente Prudente, transmitindo as notícias de Prudente, toda a região e aquelas nacionais ou internacionais que têm impactos diretos aqui na nossa região. Muito obrigado pela audiência. Bom, a partir de agora vamos ficar com os nossos comentaristas e os seus destaques do Jornal da Manhã, edição local. Vamos lá. Olá, ouvintes da Jovem Pan, nosso bom dia todo especial para você que nos acompanha todos os dias aqui com o Jornal da Manhã, edição local, Presidente Prudente. Bom dia, amigos. William, nosso amigo Padilha e também ao Eudes Figueiredo. Está começando mais um jornal nesta terça-feira. Bom dia, Eudes. Bom dia, amigos da Jovem Pan. Terça-feira. Mandar um abraço aos amigos que nos acompanham, o Johnny da Parque Clube VIPs, Dr. Mauro César, advogado, os amigos da Guaíba, o Ronaldo da Orião Móveis, meu patinho no biribol e o Fábio, o gerente do Tênis Clube. Estão sempre comentando aí que está nos acompanhando aqui na rádio, na Jovem Pan. Um abraço para eles. Agradecer aos amigos também, todo mundo mandando mensagem, estou me recuperando. Acho que todo mundo sabe que eu estou com Covid, né? Mas graças a Deus aí já estou chegando no final do tempo de reclusão, sendo muito bem tratado pelos médicos. Graças a Deus temos grandes profissionais aqui na cidade. Tomei a iniciativa, como eu disse no vídeo, logo nos primeiros sintomas, já fui medicado. E se Deus quiser, a gente vai fazer parte dos 97% que sai dessa numa boa. Então vamos tocar o programa aí nessa terça-feira, que a semana promete, hein? E olha só, em atualização de decreto publicada recentemente, a Prefeitura de Presidente Prudente fixou em 6 horas a duração de festas de casamento, batizados e de aniversário, além de formaturas e similares. Todos os eventos deverão ser encerrados até às 23 horas e 59 minutos. A medida está inserida no plano de flexibilização da quarentena. Atualmente, a cidade está na fase amarela, que relaxou as regras de isolamento social em combate ao coronavírus. Olha, eu acho até que demorou para liberar esse tipo de evento. Claro que tem que ter, às vezes muita gente se pergunta por que liberar por apenas 6 horas, determinado número de horas, se o vírus vai ter uma hora que ele vai pegar mais, vai pegar menos. A questão não é só essa. Determinar a hora de uma certa forma também regulamentar, né? Para não virar um saco de balaio isso aí. Eu acho que o vírus, a gente sempre disse aqui, tem que tomar os cuidados, a vida tem que voltar ao normal, a prefeitura acerta em fazer essa liberação. Eu acho que esse segmento está sofrendo muito. Se bobear entre todos os segmentos aí é um que mais perdeu, mas tem possibilidades de recuperação rápida na economia, que são eventos, enfim, entretenimento, que vale muito a pena. É um negócio que movimenta muito a economia no mundo inteiro. Então eu acho que é uma atitude válida da prefeitura. E sempre lembrando, né? Uso obrigatório da máscara, controlar o distanciamento, usar o álcool em gel. Eu acho que prevenir vale a pena para todo mundo. Dos 333 candidatos registrados na briga por uma das vagas na Câmara Municipal de Presidente Prudente, 13 já foram barrados pela Justiça Eleitoral. Até o momento, 2 nomes entraram com recurso para manter as campanhas nas ruas. Na última atualização do sistema do Tribunal Regional Eleitoral, mais 5 candidatos tiveram os pedidos de registros de candidatura indeferidos. Desses 3, por falta de documentação e apontamento de condenação criminal transitada em julgado. Os demais por falta de prestação de contas referentes à campanha do ano de 2016. Provavelmente nós teremos mais impugnados, porque conforme a Justiça vai analisando cada pedido, por se tratar de um número considerável, a demora também é uma consequência, né? Na semana passada, nós falamos aqui o caso do vereador Adilson, ex-vereador Adilson Silgueiro, que impetrou um recurso e hoje no site da Justiça já pode-se ver a expressão indeferido com recurso. E isso concede direito para que ele também possa continuar aí com a sua campanha.
E caso ele tenha êxito com o número de votos que garanta a sua vitória e o recurso for negado, seus votos serão zerados e isso aí pode gerar também uma consequência para o partido que pode ficar desfalcado na soma geral por conta dessa saída aí na não validade dos votos do Adilson, né? Alguns candidatos também tiveram seus pedidos de candidatura indeferidos por falta de pagamento da última, ou ajuste de conta da última eleição de 2016 e para finalizar o candidato Marcelo Trovani, que a gente também acabou falando aqui na semana passada do MDB, ele desistiu de concorrer e também acabou não impetrando aí o recurso para ver se ele conseguiria direito ou não. E olha, a Universidade de Oxford anuncia que vacina induziu fortes respostas imunes em voluntários idosos em testes de fase 2. A etapa verifica a segurança e a capacidade da vacina de gerar uma resposta do sistema de defesa. O laboratório parceiro da Universidade Britânica afirmou que o resultado é encorajador. A vacina está na última fase de testes no Brasil. E olha só, Eduardo Ricota, presidente da Ericsson no Brasil, confirmou que a fabricante de equipamentos de telecomunicações planeja investir R$1 bilhão no Brasil nos próximos 5 anos. Em 2019, a empresa da Suécia anunciou planos para o aporte bilionário na ampliação da fábrica de São José dos Campos, que fica no interior do estado de São Paulo. Em entrevista ao jornal Folha, Ricota disse que o planejamento não mudou mesmo com a pandemia do coronavírus. Eles planejam investir R$1 bilhão nos próximos 5 anos na fabricação, desenvolvimento, pesquisa de 5G no Brasil. Olha, Eudes, esse assunto do 5G é uma coisa que chama muita atenção, né? O rancor político aqui no Brasil está de uma certa forma tão absurdo, as pessoas estão tão cegamente, politicamente, tomando opinião, por simplesmente não apoiar, por exemplo, o governo Bolsonaro. A gente vê pessoas questionando se o socialismo existe, só para você ter uma ideia. E pessoas que são católicas, por exemplo, né? Conservadores, de família conservadora. E aí você vê sobre o 5G, é ótimo a Ericsson ter uma indústria no Brasil, é uma empresa da Suécia. Agora, você quer o 5G da China? Você quer o 5G de um país que você não sabe nem como funciona? Você quer um 5G de um país onde a internet é bloqueada para os seus habitantes? Onde é um sistema político de comunismo, socialismo? Onde a liberdade é privada? Você quer uma empresa dessa, sabendo de todas as suas informações? Porque a evolução do 5G é uma geração totalmente nova em termos de tecnologia. É uma solução de tecnologia que vai saber praticamente de tudo da sua vida. Você vai estar conectado numa velocidade, se hoje é 100, 50, 100 megabytes, você vai estar quase a 1000 megabytes. A velocidade disso aumenta estrondosamente, né? Evolui isso para automóveis se locomoverem sozinhos, enfim, é uma automação geral. De tudo que você for fazer vai estar na internet, vai estar nas nuvens. E você vai ter segurança disso estar num país como a China? E você fica aí defendendo a China? Ah, vai pra China, né, meu? Tem que ir pra China. Eu prefiro que o 5G no Brasil seja implantado ou pela Ericsson, que é uma empresa de um país sueco, ou pelos americanos, pela Inglaterra, até mesmo pelos japoneses, né, de tecnologia de ponta. Mas pra China, não. Pra China, eu sou totalmente contra que esse espaço de mercado se abra para um país comunista, socialista e privador de liberdades. Esse é o meu ponto de vista. Olha, a Ericsson, ela está aqui no Brasil, só para você ter uma ideia, depois de um encontro que aconteceu entre Lars Magnus Ericsson, que era o fundador da empresa, e Dom Pedro II. Dá para imaginar, né? O primeiro equipamento da Ericsson foi instalado aqui no Brasil em 1891. Em 1924, ela foi fundada no Rio de Janeiro e fundou com o nome de a Sociedade Ericsson do Brasil Limitada, quando ela começou a operar aqui no Brasil comercialmente. Uma coisa muito interessante e importante é que a Ericsson, ao contrário da maioria das empresas, ela não desistiu e não modificou a programação para investimentos aqui no país,
Por estar no Brasil já há muitos anos, a gente pode até afirmar que a Ericsson é uma empresa que tem origem estrangeira, mas a alma já é brasileira, né? Com relação ao valor de investimento, R$1 bilhão, isso mostra que a tecnologia 5G vai transformar o mundo da comunicação, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. E agora é a hora de dar a largada para poder pegar esse cometa, né? Caso contrário, ficar para trás não significa mais apenas dinheiro, mas sim perspicácia e estar antenado para a virada de tecnologia que esse 5G promete e sem dúvida vai acontecer. E olha, uma tabela exibida recentemente na internet, no portal Renova Mídia, exibe uma diferença na exploração das ferrovias por alguns países. Comparado às outras nações de dimensões continentais, o Brasil tem uma malha ferroviária de curtíssima extensão. Ao todo, são cerca de 29 mil quilômetros de ferrovias por todo o território brasileiro, mas apenas 20 mil estão operacionais. Os Estados Unidos, China e Rússia, por exemplo, têm extensas ferrovias com um alto fluxo de distribuição de insumos e mercadorias pelo modal ferroviário. Eu defendo que o Brasil tem que seguir o exemplo do que dá certo. A linha férrea em países desenvolvidos como os Estados Unidos tem quase 300 mil quilômetros de linha férrea, a China tem quase 130 mil quilômetros, a Rússia tem quase 90, o Canadá tem quase 80, a Índia tem quase 70 mil quilômetros, a Alemanha tem 43 mil quilômetros de linha férrea, a Argentina tem quase 40 e o Brasil tem 29 mil, dos quais 20 mil estão aí sendo usados. Tinha que triplicar esse número pela grande carga de produção que o Brasil tem. E se engana quem acha que isso atrapalha o caminhão. E se engana quem acha que o fato de aumentar o serviço por linhas férreas, seja de transporte modal, seja de transporte de pessoas, vai atrapalhar o transporte rodoviário. Pelo contrário, vai ficar melhor para todo mundo. E o Brasil tem que seguir esse exemplo e aumentar sim o potencial das suas linhas férreas para cruzar todo esse continente que é enorme. Dando muito mais habilidade, abaixando o custo da produção e podendo distribuir isso de uma forma muito mais ampla, daqui para o mundo. Então está certo o governo Bolsonaro em ter esse objetivo de ampliar e potencializar a linha férrea no Brasil. Olha, o Brasil quer seguir o exemplo internacional e expandir as suas ferrovias. Aliás, esse não é nem o quer seguir, né? O que é um dever de casa, né? Tem que ser feito a qualquer preço, né? O Brasil é um país continental, tem dimensões territoriais extensas e até hoje o Brasil vinha se virando com as rodovias que na maioria das vezes em situação precária para poder escoar aí safras para os portos, que são os portões para o mundo, ou seja, de onde sai a mercadoria e entra o dinheiro. A velocidade que o mundo hoje precisa, principalmente das commodities que são produzidas aqui no Brasil, a soja, o milho, combustíveis renováveis, carnes, a proteína, né? Proteína de bovina, frango e suína e outros produtos entre os vários minérios, a gente sempre fica para trás com o custo do transporte. Então, o que o governo federal está fazendo é, pelo menos, não ficarmos em desvantagem para um mundo que cada vez mais se reinventa e se torna mais competitivo a cada dia. Com o governo atual, nós estaremos até o ano de 2025 em pé de igualdade, otimizando aí mais o nosso lucro, que muitas vezes é cortado por conta do transporte caro que a gente possui aqui no Brasil, né? E, portanto, malha ferroviária é importantíssimo para o Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, liberou 60 milhões de reais para o Ministério do Meio Ambiente renovar as ações de combate às queimadas e ao desmatamento ilegal. A decisão aconteceu no dia posterior à suspensão do trabalho de campo no Centro Nacional de Prevenção de Combate aos Incêndios Florestais, que atua contra as queimadas em todo o Brasil. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que a paralisação teria sido determinada por falta de recursos. Isso aí na verdade serviu só para o berrante virtual berrar, né? E os lacradores dizer que não tem dinheiro para pagar o incêndio. Na verdade é uma contingência de caixa, que não é assim que funciona, tem que ter provisionamento, tem que ter planejamento. E nada mais do que 48 horas para se resolver e o ministro Paulo Guedes libera 60 milhões para o pessoal da Brigada continuar o seu belo trabalho, o qual se faz necessário diante das queimadas que a gente tem no Brasil. Mas o pessoal do berrante virtual, o pessoalzinho da bolha, fez um carnaval em cima disso por 48 horas, né? Já eram manchetes dizendo que Bolsonaro despreza o trabalho da Brigada e por aí afora. É o Brasil numa democracia plena, né? Onde todo mundo pode falar o que quer. Então, se há uma coisa que nós não temos no Brasil,
é um ditador nem um fascista. Porque todo mundo fala o que quer, coloca da forma que quer e ninguém está sendo preso por isso. E viva a democracia do Brasil e viva um governo que permite que todos possam dar sua opinião, por mais por fora ou por mais sem sentido ela seja. Olha, essa decisão aí do ministro Paulo Guedes não foi só única e exclusivamente para poder atender ao pedido do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mas sim para uma questão de extrema seriedade, que é o combate ao incêndio, não só na Amazônia, como no Pantanal e várias outras regiões do Brasil, que às vezes acaba se acometendo com esse fogo que é terrível, né? E também ao desmatamento ilegal, que é uma outra ferida que nós temos que eliminar, né? Portanto, isso aí, essa decisão do Guedes mostra principalmente que o governo do Jair Bolsonaro, ele está unido e todos com um só propósito, que é ajudar o nosso Brasil a seguir em frente, né? Olha só, o presidente Jair Bolsonaro fez na manhã do último domingo um dos passeios de moto que costuma fazer pelo Distrito Federal aos finais de semana. Primeiro ele foi até uma pamonharia em Sobradinho, região administrativa do Distrito Federal, que fica ao lado de Brasília. Ele estava acompanhado dos ministros da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e da Casa Civil, Walter Braga Neto. Assim como outras vezes, Bolsonaro estava sem máscara e provocou aglomeração ao interagir com pessoas no local. Ao interagir, Bolsonaro se irritou ao ser abordado sobre o preço alto do arroz. Abre aspas. Tu quer que eu baixe na canetada? Você quer que eu tabele? Se você quer que eu tabele, eu tabelo. Mas você vai comprar lá na Venezuela, disse o presidente na saída de uma feira no Distrito Federal. O que está na medida do governo para ele fazer sobre combater os altos preços, principalmente do arroz, que é o caso aqui, ele está fazendo. Agora ele não pode tabelar, é livre mercado, é uma economia liberada. Se ele tabelar, ele entra num outro erro, ele entra num outro equívoco que já foi cometido no passado. E isso ele já deixou claro que ele não vai fazer. O mundo passa por uma crise, todo mundo sabe disso, uma crise econômica. Os oportunistas de plantão vão querer colocar isso na testa do presidente Bolsonaro, porque para eles essa eleição não acabou ainda, né? A eleição continua até hoje. É aquela turma que torce para o navio afundar, sendo que estão dentro do mesmo navio. E continua torcendo para o capitão bater no iceberg. Mas eu acho que isso é o momentâneo. As coisas vão começar a se equilibrar de valores, a economia vai voltar ao normal, vai ter um pouco de sofrência ainda, que é natural, diante de tudo que essa pandemia causou, diante de tudo que esse mercado foi prejudicado, repito, a nível mundial. E o presidente tem que ter paciência, vai ter cobrança na rua sim, o pessoal sente no bolso, mas as pessoas têm que entender que a culpa não é da conduta do governo, mas sim da necessidade que o governo teve de tratar da pandemia de uma forma econômica que causou tudo isso, mesmo porque o processo de produção diminuiu, distribuição diminuiu e agora passa por um momento de muita procura. Até isso se equilibrar vai levar um tempo. Ok, estamos encerrando o Jornal da Manhã dessa terça-feira. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência, as palavras de carinho e também de incentivo aqui ao Jornal da Manhã pelo nosso trabalho. Muito obrigado também aos nossos comentaristas e vocês podem esperar que estaremos de volta, se Deus quiser, amanhã, a partir das 7h40 da manhã aqui na Jovem Pan. Até lá.